Mais uma vez estamos aqui, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas ao seu redor. Hoje nós vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus e por tema desta reflexão nós temos 3 características importantes na vida de um líder cristão. O texto base para a nossa reflexão se encontra no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo cristão, no desenvolver da sua vida cristã, ele possui em suas mãos algumas responsabilidades. E quando essas responsabilidades vêm em suas mãos, logo ele se torna um líder, logo ele se torna uma pessoa com responsabilidades. Logo ele se torna uma pessoa como uma boca de Deus na terra, como um representante de Deus aqui na terra. Então, baseado nessa realidade de liderança, nós temos algumas responsabilidades perante as pessoas e perante Deus também. De certo que no futuro nós prestaremos as contas a Deus, mostrando a Deus todo o nosso trabalho, mostrando a Deus tudo aquilo que produzimos e tudo aquilo que não produzimos direito. Nós vamos um dia prestar contas ao nosso Deus. Tudo o que nos é dado, nós prestaremos conta a Ele. Como diz a Bíblia, ao que muito é dado, muito será cobrado. E para que a nossa liderança, para que aquilo que é colocado em nossas mãos venha a ser feito com êxito, venha a ser feito honrando sempre a Deus e venha a ser feito da melhor maneira possível, é necessário que venhamos observar algumas características importantes. Sim, Deus ele nos capacita, Deus faz a parte dele de capacitar o homem. Porém nós, seres humanos, nós cristãos que temos a liderança imposta em nossas mãos, nós devemos fazer a nossa parte também. Nós devemos ter as nossas responsabilidades também, de forma que venhamos cumprir com aquilo que nos é dado. E aqui o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, logo terminando o capítulo 15, e ele retrata aqui algumas características importantes na vida de um líder cristão. E eu queria compartilhar com você alguma dessas características. Primeiro ele inicia o versículo dizendo assim, olha, portanto, meus amados irmãos, é como se ele estivesse agora tentando mudar de assunto e no próximo item que ele vai citar é como se fosse um resumo de tudo aquilo que ele disse. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, depois que eu expliquei para vocês a importância da fé, depois que eu expliquei para vocês a importância do amor, depois que eu expliquei para vocês a importância de servir a Deus, depois que eu expliquei para vocês que não é Apolo, nem Pedro mais importante, nem Paulo, mas sim é Cristo, depois que eu expliquei para vocês sobre os dons espirituais, depois que eu expliquei e mostrei a vocês que era necessário almejar esses dons e sobretudo de profecia, agora eu quero terminar a minha carta, meus amados irmãos, deixando para vocês 3 características importantes. E aí ele cita essas 3 características e a primeira delas, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A firmeza é uma característica importante na vida de um líder cristão. Quando temos a firmeza em nosso coração, a firmeza no ministério ao qual Deus nos concedeu, nós não vamos ser abalados por qualquer coisa. Por isso, quando uma luta vier contra mim, contra você, contra o seu ministério, contra aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, quando pessoas se levantarem contra você, quando situações adversas aparecerem, ou até mesmo o diabo, na sua sabedoria para o mal, ele venha tramar alguma coisa para te derrubar, se você tiver firmeza naquilo que está colocado em suas mãos, certamente você vencerá, certamente você concluirá com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Por isso, a primeira característica importante para que eu e você, depois que já observamos todos os mandamentos de Deus, depois que já observamos toda a Bíblia e todos os ensinamentos que ela nos traz, é necessário que eu e você agora venhamos ser firmes no propósito ao qual Deus nos concedeu, no chamado ao qual Deus nos concedeu. Por isso, nesse chamado ao qual Deus te concedeu, seja firme de forma que nada venha atrapalhar, de forma que
ninguém venha atrapalhar, de forma que nenhuma palavra venha te derrubar. Por isso, seja firme, e essa firmeza, ela deve estar baseada em Jesus, porque certamente Ele te abençoará. O apóstolo Paulo continua e ele diz: primeiro vocês devem ser firmes, depois vocês devem ser constantes. Essa ideia de constância nos traz à nossa mente a seguinte reflexão, que nós devemos sempre continuar trabalhando, continuar fazendo, independente se vai faltar recurso, independente se vão faltar pessoas, independente se vão me apoiar ou não. Primeiro eu devo ser firme, depois eu devo ser constante. Ou seja, hoje eu faço, amanhã eu faço também, depois de amanhã eu continuo fazendo. Eu não devo ser inconstante. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu faço, depois de amanhã eu não faço. Eu devo ser uma pessoa constante na minha fé. Eu devo ser uma pessoa constante no ministério ao qual Deus me concedeu. Por isso o apóstolo Paulo nos orienta que devemos ser constantes no chamado ao qual Deus tem para mim e para você. Por isso, meu querido irmão, meu querido líder que está nos assistindo, seja constante naquilo que Deus concedeu a você. Seja constante, faça hoje, faça amanhã. Sim, hoje está bem, amanhã aparece uma luta, eu não vou fazer. Não, seja constante, faça novamente. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na escassez, seja na abundância. Não deixe de fazer. Continue sempre fazendo, sempre trabalhando, porque certamente o Senhor há de suprir as suas necessidades e te abençoará. Essa é a segunda característica importante na vida de um líder cristão. E a terceira, para encerrar, ele diz que primeiro nós devemos ser firmes, segundo nós devemos ser constantes e terceiro nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Ser firme é ter a certeza que nada nos abalará. Ser constante é sempre fazer, continuar fazendo independente das circunstâncias. E ser abundante é sempre fazer cada vez mais. Sim, o trabalho está bom. Sim, a obra está caminhando. Sim, o meu chamado está fluindo. Mas eu não devo me conformar com isso. E sempre devo desejar fazer cada vez mais. Sempre ser abundante naquilo que eu estou fazendo. Por isso, seja abundante no chamado ao qual Deus tem para a sua vida. Não se conforme com a situação de hoje. Hoje pode estar tudo muito bom. Talvez não esteja faltando nada. Talvez o seu ministério esteja crescendo. A sua liderança esteja fluindo. Mas não se acomode, não se conforme, seja sempre abundante, queira fazer cada vez mais, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. Por fim, nós devemos ser firmes, constantes e abundantes, sabendo que o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa firmeza, a nossa constância, e quando formos abundantes, certamente isso não será vão. E quando prestarmos as nossas contas a Deus, certamente Ele se agradará de mim, se agradará de você. E você apresentará o resultado da sua liderança. Por isso, querido irmão, não se baseie na fama, não se baseie nos outros, não se baseie no estrelismo, não se baseie no dinheiro, não se baseie no orgulho, não se baseie nessas coisas, mas se baseie na firmeza, na constância e na abundância da sua liderança, porque assim sendo, certamente o seu ministério fluirá e honrará a Deus. Que Deus te abençoe e que você seja próspero no seu ministério.